Vamos falar de uma história que parece ficção científica, mas é totalmente real. A história de Jacobo Grinberg. Pensa num neurocientista pioneiro, um cara brilhante, que de repente some. E essa carreira incrível dele é interrompida, dando início a um dos mistérios mais fascinantes e sem solução do México. E a pergunta que não quer calar é essa aí. Como é que um cientista brilhante simplesmente desaparece? Porque, veja bem, não é só sobre uma pessoa que sumiu. É sobre o desaparecimento de uma mente extraordinária que, tudo indica, estava prestes a fazer uma grande descoberta. Como é que alguém assim some do mapa? Ok, para a gente tentar entender esse mistério todo, a gente precisa começar pelo básico, né, pelos fatos. O que a gente sabe de verdade sobre os eventos que levaram ao sumiço do Jacobo Grinberg. Então, a coisa não foi tipo, sumiu e todo mundo se desesperou. Não. O alarme foi soando aos poucos. A linha do tempo começa ali, em 8 de dezembro de 94. Foi o último dia que alguém viu o Grinberg. Aí, dias depois, ele não aparece na própria festa de aniversário, o que já é bem estranho, né? E no final do mês, a preocupação virou pânico. Era oficial. Jacobo Grinberg tinha desaparecido. E olha só isso, já se passaram mais de 30 anos. Pensa bem, são 3 décadas de silêncio. 3 décadas de perguntas sem nenhuma resposta. Isso transformou um caso de desaparecimento numa verdadeira lenda. Então, para a gente tentar achar alguma resposta, a gente tem que dar um passo para trás e entender quem era esse homem. Afinal, quem era Jacobo Grinberg? Porque talvez as pistas para esse sumiço todo estejam justamente na vida e no trabalho dele, que não eram nada comuns. E é importante deixar uma coisa bem clara. O Grinberg não era um cientista qualquer, um aventureiro. Pelo contrário, o cara tinha credenciais impecáveis. Ele estudou na UNAM, que é a principal universidade do México, fez doutorado em psicofisiologia em Nova York, que é basicamente o estudo de como a nossa mente afeta o nosso corpo, sabe? Ele fundou laboratórios de pesquisa, criou um Instituto Nacional para o Estudo da Consciência, ou seja, ele era parte do establishment científico. Um nome respeitado. Só que aí a história dá uma virada bem interessante. Porque esse cientista brilhante, com todo esse currículo, começou a explorar umas áreas que, digamos, não eram bem vistas pela comunidade científica da qual ele fazia parte. Na verdade, ele entrou em rota de colisão com essa comunidade. Dá uma olhada nisso aqui, que resume bem essa divisão. De um lado, a gente tem a ciência tradicional, né? Neurofisiologia, psicologia, estudo do cérebro. E do outro, a pesquisa do Grinberg, xamanismo mexicano, telepatia, meditação, consciência. Para muita gente, essas duas coisas não se misturam. Mas para ele não tinha conflito nenhum. Pelo contrário, ele viu uma conexão ali e dedicou a vida a explorar exatamente isso. E claro que essa abordagem dele, tão fora da caixinha, não era bem aceita. Muitos colegas da área dele achavam que o que ele fazia era pseudociência, sabe? Tentar aplicar o método científico ao xamanismo era loucura para eles. E com isso ele estava colocando em risco a própria carreira, a reputação dele, tudo por causa dessa pesquisa. Mas ele não estava nem aí. Ele estava totalmente comprometido com essas ideias. A prova disso, ele escreveu mais de 50 livros. 50 é muita coisa. Nesses livros ele documentou tudo, as pesquisas sobre a consciência, o cérebro e o que ele mesmo chamava de o mundo mágico. Bom, e tudo isso leva a gente para o trabalho mais importante da vida dele. A teoria que era basicamente a tentativa de criar uma ponte entre o cérebro, essa coisa física, e a própria natureza da realidade. Essa é a famosa teoria sintérgica. Para entender, pensa assim. Imagina que o nosso cérebro é como um rádio. O Grinberg acreditava que a realidade é como se fosse uma transmissão de rádio gigante, cheia de estações tocando ao mesmo tempo. E o nosso cérebro? Ele está sintonizado para captar só uma delas. Ou seja, na teoria dele, o cérebro não cria a realidade, ele só a interpreta, decodificando um campo de energia super complexo para montar o mundo que a gente percebe. E mesmo que essas ideias fossem super controversas no meio científico, elas acharam um público, e um público grande. O livro principal dele sobre a teoria, O El Cerebro Consciente, foi traduzido para 7 idiomas. Isso mostra o quanto o trabalho dele fascinava as pessoas, e não só no México, mas no mundo todo. E aí a gente volta para o começo. Depois de olhar para a vida dele, para o trabalho incrível e inovador que ele fazia, o mistério continua. A gente se depara com a mesma pergunta lá do início.
Afinal de contas, o que aconteceu com Jacobo Grinberg? E uma coisa que complicou a investigação foi o próprio jeito do Greenberg. Ele era conhecido por fazer umas viagens no nada, uns retiros de meditação sem avisar ninguém. Então, quando ele sumiu no começo, a família não se preocupou tanto. O que é uma ironia, né? O jeito imprevisível dele acabou mascarando o próprio desaparecimento. No fim das contas, o resumo frio do caso é esse aqui. Décadas depois, os fatos não mudaram. Uma data, uma idade e um status oficial de desaparecido. Anos e anos de investigação e nada. Nenhuma pista conclusiva. O arquivo continua aberto e o mistério totalmente sem solução. Então, o que resta é a especulação. Será que ele foi vítima de um crime comum que não tem nada a ver com o trabalho dele? Ou será que, como alguns gostam de pensar, ele conseguiu colocar as próprias teorias em prática e, de alguma forma, transcendeu a nossa realidade? A resposta para isso, assim como o próprio Greenberg, continua desaparecida, ecoando por todos esses anos.